Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Agora Doutor. Eu me chamo Thalita, sou uma das gestoras do Eco Medical Center e hoje nosso objetivo aqui é trazer especialistas para falar sobre uma medicina descomplicada, trazer informações, trazer novidades sobre cuidado em saúde. Falando um pouquinho sobre o Eco, nós somos um centro médico localizado ali no bairro Água Verde, onde você encontra mais de 40 especialidades médicas diferentes e também exames que complementam o seu cuidado em saúde. Num ambiente totalmente deshospitalizado, confortável, tem vários serviços diferentes lá, gastronomia, lojas, instituição financeira também. Então, se você quiser acompanhar o Eco Medical Center, siga a gente nas nossas redes sociais e se precisar agendar uma consulta, marcar um exame, tem aqui o nosso telefone também para você entrar em contato com a gente, ok? Bom, hoje nosso tema é falar sobre saúde cardiovascular e eu tenho a honra de conversar com um grande especialista, o Dr. Rubens, que está com a gente hoje. Doutor, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Eu sei que a agenda tem uma demanda altíssima, então disponibilizar seu tempo realmente para compartilhar a sua experiência, trazer para a gente os conhecimentos necessários. Sim. Então, em nome do Eco, agradeço muito a sua presença aqui. Eu gostaria que você falasse da sua história da medicina e o que brilhou os teus olhos para atuar com a cardiologia, por favor. Joia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa, porque às vezes a gente divulgar conhecimentos, que eu digo assim, informações básicas, a gente pode prevenir várias coisas, né? Perfeito. Mas eu realmente formei em medicina no final da década de 80, em 88, né? E fui fazer clínica geral, depois me despertei para cardiologia. Eu tinha cardiologista na minha família, meu pai que era. Fez a clínica geral antes? Fiz clínica geral antes. Isso é mandatório hoje para o cardiologista, né? O cardiologista, ele é um clínico geral, depois ele se transforma no cardiologista. Então, assim, realmente era uma especialidade na época, muito assim, chamava muita atenção pela dinâmica dela, mas que assustadoramente, dos tempos de 20 anos para cá, assim, cresceu muito, não só em subespecialidades, como em tecnologias também, né? Então, assim, é uma especialidade muito dinâmica, muito interessante, e que o paciente, o que eu gosto muito nela, é que, por exemplo, eu tenho pacientes com mais de 20, 30 anos que estão comigo. Então, eu acabo se tornando amigos, o consultório vira aquela coisa assim, agradável. Sim. Você receber uma pessoa que você, poxa, já vejo o neto, então é muito legal. Bacana. Isso, realmente isso chama muito. O vínculo que isso gera para o paciente, sim, de confiança é muito grande. É muito grande. Então, a confiança que ele tem no senhor é a vida dele, né? Ele deixa a vida dele nas suas mãos, literalmente. Isso, né? É verdade. Bacana, mas é parabéns. Muito gostoso. Que legal. É natural de... Eu sou de Belo Horizonte, com esse sotaque mas todo. eu já moro em Curitiba há mais de 30 anos. Eu sou do tempo que aqui era como para comer, falo alguma coisa depois das 10, era só cachorro quente na Rui Barbosa, e mais nada. E mais nada. Mais nada. Já é outra Curitiba, né? É outra Curitiba, mas que muito bom, melhor. Gostou da cidade e Amo, resolveu ficar. Nossa, eu sou curitibano. Com certeza, depois de 30 anos, né? Nem Mas falo. que bom, já acostumou com frio, com tudo que tudo. tem. Tudo, opa, peguei os piores, inclusive. Maravilha, doutor. Bom, então hoje nosso tema é falar Sim. da cardiologia, dos avanços também que ela trouxe, como você comentou no início da sua fala, Claro. nos últimos anos. A gente vai falar bastante sobre isso. Falando em alguns dados que a nossa equipe pesquisou aqui para nós também. Sim. A gente... sabe que as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes hoje no mundo. Certo. Né? E, com base nessas estatísticas mundiais, o que esse dado fala para nós, doutor? Esse dado é um dado, assim, a projeção, inclusive, para 2050 é que isso seja mais ainda, né? Por exemplo, o Brasil talvez seja um dos países de maior mortalidade cardiovascular do mundo. Por quê? Porque, assim, o mundo, vamos falar assim, países como os Estados Unidos, eles têm feito, assim, uma tentativa muito grande de trazer a prevenção antes do tratamento, né? Investimento em saúde. Investimento em saúde. Pesado, né? Claro, porque a gente vê o seguinte, hoje não é o fato de você ter, às vezes, uma doença cardiovascular e tratar uma hipertensão, por exemplo. Mas você pode pensar nas consequências de um infarto, que você pode ter morte súbita, perda de entes na família. Você pode pensar a gama de pacientes que têm com insuficiência cardíaca, que tem qualidade de vida reduzida, tempo de trabalho reduzido. Então, assim, vamos falar assim, o que ela pode gerar é muito mais só do que um simples problema. Sim. E é uma doença do envelhecimento.
né? Então, assim, envelhecer é um risco cardiovascular para qualquer pessoa. Tanto que quando a gente vai calcular o risco, a primeira coisa que a gente pergunta é a idade. Né? Então, assim... Está associado. Quanto maior a idade, maior o risco. Então, é uma doença que mais vai continuar matando por infarto, AVC, doença vascular periférica, e vai continuar cada vez mais. Sim. Os hábitos estão ruins, cigarro aumentando cada vez mais, então é por aí que a gente tem que tentar prevenir. A gente escuta muito, né, popularmente, os grandes vilões da saúde cardiovascular. Você citou algum, né? Hábitos, vícios, estilo de vida, Sim. Obesidade, que também tem dados alarmantes aí de que acho que até 2050 mais da metade da população mundial ou vai estar obesa ou vai estar com sobrepeso. Sim, com certeza. Se nada for feito, vamos caminhar para algo muito ruim. Muito né? ruim. E a saúde cardiovascular está totalmente associada a isso, né? Esses fatores de estilo de vida. Tem mais alguns ou esses, hoje, quando você orienta um paciente ou nós, pacientes, temos que nos cuidar para que a gente não faça parte dessa estatística. Não engrosse assim. Ela. Não. O que a gente tem que ver? Assim, já na década de, acho que foi 2002, a Organização Mundial de Saúde divulgou 10 situações de doenças que matam metade da população do mundo. Entre gases tóxicos, água não potável, que mata muita gente por causa de diarreia. Nós temos hipertensão, tabagismo, colesterol elevado e diabetes. E qual é o problema disso tudo? Cigarro é um hábito, mas os outros 3, diabetes, hipertensão e colesterol elevado, são doenças que não dão sintomas. Na maioria das pessoas, poucos hipertensos têm algum sintoma que vão procurar o médico por causa disso. Então, assim, quando você investe em medidas de saúde pública e fala com as pessoas que elas têm que procurar saber se tem ou não essas doenças, por isso que é importante você ir ao médico, não necessariamente ao cardiologista, né? Na Europa, em alguns países, você vai a um clínico geral primeiro. Sim, né? A gente estava até falando sobre isso. Sim, ele não vai para o cardiologista primeiro. Sim. Então, essa é a importância, porque essas doenças realmente vão engrossar, quer dizer, vão aumentar o seu risco de ter doença cardiovascular. E, doutor, eu vejo, assim, que tem 2 pontos também, não sei se o senhor concorda. Que o paciente, às vezes, recebe a medicação pelo governo, gratuitamente. Então, se ele tem uma doença, tem diabetes, sem problema. O governo me dá o medicamento, eu tomo remédio. Né? Se eu sou hipertenso, eu ganho medicamento, eu tenho acesso ao medicamento, eu estou tomando remédio. Eu tenho hipertensão, mas eu estou tomando remédio. Então, às vezes, uma falsa, como é que se diz? Uma falsa interpretação, né? E acaba que está tudo certo. Que está tudo certo. E outra coisa que são doenças que, assim, não dói, né? Então, não dói ter pressão alta, não dói ter diabetes, não dói ter colesterol, não dói. Então, aquilo não me incomoda, não é uma dor nas costas, não é uma alergia, não é uma coceira. Então, aquilo que não dói, eu vou deixando até isso, né, o corpo gritar e ter uma consequência pior. Né? Claro, Ou como com certeza. o doutor até falou, comprometer de repente rim, comprometer outras coisas no organismo. Né? Então, acho que isso nós, né, temos somos muito relapsos nisso, né, de realmente termos um risco ou termos uma doença, mas não procurar seguir o tratamento porque aquilo não me incomoda. É notável isso dentro do consultório? Tem muitos pacientes que chegam e falam, não, doutor, eu sou hipertenso, mas eu tomo remédio. Mas todo hipertenso não é uma receita de bolo. Então, você tem que ajustar medicações, tem que checar, ver se ele está controlado. Doutor, eu tenho colesterol elevado, mas para você, qual seria o tanto que eu teria que reduzir? Tem pacientes e pacientes, a gente chama de metas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que é diabético e já tem algum grau de aterosclerose, algumas placas em algum lugar do corpo, eu tenho que jogar o colesterol dele bem mais baixo. Então, aí você vai ver potência das medicações. Então, tudo isso tem ajustes que você tem que fazer. Tem ajustes. Né? E você tem que sempre fazer um check-up periódico para descobrir se aquelas doenças que você tem já causaram alguma coisa em você. Certo. Né? Então, hoje, muitos pacientes que fazem hemodiálise são hipertensos que não tratavam ou estavam inadequadamente tratados. E acometeram seus rins. E tiveram que ir para uma diálise agora. Uma diálise agora. Ou uma hemodiálise. E é muito comum você escutar assim, não, eu comecei a tomar um remédio da hipertensão ou do colesterol, mas aí ficou bom, eu parei. Abandona. Eu parei. Ele acha assim, mas é uma coisa que a gente também tem que explicar no consultório. Olha, uma vez hipertenso, sempre tomar remédio. Perfeito. As medicações para colesterol, por exemplo, a atuação delas, ela é baseada na inibição da produção de colesterol. Então, se você para de tomar, ele volta a produzir de novo o seu corpo.
Então é isso que a gente tem que ter essa atenção com essas coisas. Também é um papel do médico, isso é óbvio, né? A gente tem que esclarecer para o paciente isso. Isso é muito importante. É uma orientação que você tem que dar. Frequentemente, né? Frequentemente. Por quê? Porque ele tem uma doença crônica. Ele não tem uma doença que é uma gripe que vem e sara. Ou uma fratura que você sela a fratura e está tudo certo. Sim, perfeito. E, doutor, a sua equipe, né, o senhor e a sua equipe estão iniciando um serviço no Ecomedical Center, até voltando um pouquinho. E o que o Instituto, o Serviço de Cardiologia ali vai oferecer dentro desse ecossistema? Então, o que o paciente pode buscar lá com vocês? Ele pode buscar o que ele precisar da gente em saúde cardiovascular. Então, assim, hoje em cardiologia, a gente tem subespecialidades, tem colegas que mexem mais com arritmias, tem colegas que mexem mais com oncocardiologia, que é uma situação importante, que algumas drogas da oncologia podem afetar o coração, né? Então, assim, tem doença arterial, dislipidemia, quer dizer, toda essa gama nós vamos atender. Certo. Independente de que você tenha, qualquer cardiologista que você for, ele tem um conhecimento perfeito para tratar quase todas as patologias e, eventualmente, ele pode caminhar para uma subespecialidade. Perfeito. Então, nós vamos oferecer tudo, inclusive em exames também. A ideia é que você vá lá e tenha acesso a tudo que você precisa para cuidar do seu coração. Perfeito. E ficar bem. Doutor, poderia exemplificar quais seriam os tipos desses exames? Sim, nós vamos ter desde ergometria, ergospirometria que nós já temos. Você tem mapeamento de pressão, mapeamento de ritmo cardíaco, ecocardiograma, que hoje em dia nós compramos um equipamento muito bom com a última tecnologia que a gente possa ter. E tilt test, vamos ter praticamente todos os exames, a não ser alguns exames que, assim, são muito específicos e que, eventualmente, são poucos que tem, inclusive, na cidade inteira. São uma cintilografia, alguma coisa, mas mesmo assim, dentro do Ecomedical Center, nós temos ressonância magnética, que eu posso fazer para o coração também. Pode fazer, perfeito. E esses avanços, esses aparelhos, esses novos equipamentos, que até a gente comentou que evoluiu, né? Conversando um pouquinho antes de começar aqui, quais são os principais avanços que hoje vocês conseguem oferecer para esses pacientes? Algum tipo de dispositivo diferente? Algum monitoramento? Como que está esse serviço hoje para nós? Olha, depende, porque nós temos várias coisas. Hoje assim, mudou num universo tão grande, né? Para começar, que eu vejo assim, medicamento. A medicação em doença cardiovascular hoje, assim, a gente está num nível muito bom. Eu costumo ver assim, a gente, por exemplo, no passado não tinha medicamentos bons para hipertensão. Uma coisa que eu costumo dizer como curiosidade, por exemplo, o minoxidil, que todo mundo usa para crescer cabelo, é um antihipertensivo. Olha só. Da década de 70, só que ele foi parado de dar por quê? Porque o efeito colateral mais comum dele era crescer cabelo. Então as mulheres não usavam. Olha só. Só que a gente usa em doses mais baixas, claro, hoje para esse tipo de terapia. Sim. Então você vê, hoje o minoxidil que a gente não usa mais como antihipertensivo. A gente tem antihipertensivos muito bons de dose única por dia. Então, assim, são avanços muito grandes na medicação. Remédio para colesterol, então, assim, é uma gama infinita. Sim. Além de tudo, os equipamentos, se você imaginar que, vamos dizer, até a década de 80, meados de 80, você só conseguia ver o coração no raio-x de tórax. Tá. Né? Eram poucos exames invasivos. Certo. Hoje você tem ecocardiograma, ressonância, ecotransesofágico. Quer dizer, você consegue avaliar o órgão com uma sensibilidade e uma clareza muito grande. Então, isso facilita muito para a gente tratar. E facilita o diagnóstico, então? Diagnóstico, né? E tratamento. Acho que principalmente precoce, porque hoje você descobre muito mais cedo. Muito. E a saúde do coração, eu imagino que seja, né? A complexidade que e várias... É muita coisa. É muita coisa. Então, acho que os exames vêm para complementar, né? E poder ajudar o profissional e também o paciente a ter acesso adequado, né? De forma bem assertiva. Essa questão até dos exames, e puxando um pouco para talvez a prevenção e saúde cardiovascular, essa questão do check-up que popularmente todo mundo fala, né, do check-up cardiológico. Sim. A partir de qual idade que eu sei que tem esportista, não é esportista, é amador ou é mulher, é homem, idade a partir de 40 anos, mas assim, o protocolo de forma geral, qual que é, o que é recomendado para o nosso paciente? Bom, vamos dar uma ideia, por exemplo, o que é importante, uma pessoa até 30 anos, pelo menos ter uma ideia de como é o colesterol dela. Exames de sangue. Exame de sangue. Tá.
Se o paciente é jovem e vai fazer exercício de competição, ele tem que fazer um eletro e um ecocardiograma. Por quê? Porque as doenças que podem afetar o atleta vão ser vistas nesses exames, né? Aí depois, você vem um teste de esforço, um paciente de 40 anos que resolve fazer academia, quer fazer esteira, seja o que for, ele tem que entender se ele tem alguma coisa ou não para poder se prevenir. E se pode fazer. Então, o teste de esforço, ecocardiograma, que muitas doenças, às vezes você vai tendo ela, mas o coração vai se adaptando, mas até o momento em que essa adaptação não é suficiente, aí que você começa a ter sintoma. Aí que vem o perigo. Então, assim, o ideal, 40, 50 anos, tem que fazer um check-up anual, se for uma pessoa que pratica esporte normalmente, principalmente para aquelas questões que nós falamos da hipertensão. A gente sabe que acima de 65 anos, metade da população vai ser hipertensa, independente se tem outros fatores ou não, né? Obesidade, aumenta a hipertensão. Tabagismo deixa a pessoa ser hipertensa mais precoce. O tabagismo abaixa o colesterol bom, HDL, é um risco cardiovascular muito grande para essas pessoas. Então, assim, o ideal é que você vá, faça um check-up e aí eu vou te dizer, olha, volta daqui a 2 anos, ou volta anualmente, não precisamos tratar nada, mas você ir para saber se você tem alguma coisa ou não. E quando você falou ali, doutor, especificamente assim, eu percebi um sintoma, né? Ou não sou esportista, mas mantenho minha atividade física, ou de esteira, uma corridinha lá de 4 km, ou faço lá uma natação de meia hora, mas alguma coisa percebi que está diferente. Não sei se eu estou mais ofegante, ou de repente comecei a sentir dor de cabeça após exercício. Estou chutando, tá? Não, são os sintomas que costumam perceber. Pode até complementar, né? Para a gente ajudar o nosso ouvinte realmente a tentar identificar alguma coisa que não esteja bem numa pessoa mais jovem, vamos dizer assim. Quais seriam esses sinais? A primeira coisa que tem que pensar assim, poxa, eu corro, como você falou, eu corro 4 quilômetros. Puxa, mas agora eu não estou conseguindo direito, o que está acontecendo? Sabe, não estou como eu era antes. Essa é uma das coisas mais importantes que você pode ter. Mas você citou o exemplo do desportista. E o que não faz nada? Isso. Então, tem muitas pessoas que não sentem nada porque não andam nada, não caminham. Então, talvez eles não possam sentir. Por exemplo, hipertensão é comum ter um pouco de dor de cabeça. Não é um sintoma específico, mas às vezes pode acontecer. Então, sintoma de dor na nuca, olha, eu não estou me sentindo bem, então mede sua pressão, vê se tem alguma coisa acontecendo. Agora, colesterol elevado, você não vai sentir nada. Não vai sentir. Não vai sentir nada. Só vai sentir nos piores dos cenários quando você realmente tiver um infarto. Sim. E outro sintoma que a gente tem que pensar é o seguinte, os sintomas de alerta que a gente pode ter, por exemplo, para a doença coronária, que é a doença que leva ao entupimento das artérias do coração e que podem levar ao infarto, vamos dizer assim. Então, qual é o sintoma mais comum? Todo mundo fala dor no peito, mas nem sempre é dor no peito. Pode ser só dor nas costas. A mulher normalmente tem sintomas que a gente chama de atípicos. O que seria? Não, dor eu não tenho não, doutor, mas eu não consigo fazer mais exercício. Eu ando, eu sinto muita falta de ar. Ou dor no estômago. Dor no estômago, é verdade. Eu caminho, aí sinto uma dor aqui esquisita aqui nessa região. Eu achei que era azia. E não é. Né? Então, você tem que estar atento, por quê? Porque geralmente o coração dói quando falta oxigênio para ele. E quando é que isso acontece normalmente? Quando você caminha, ele tem que aumentar o trabalho dele, mas ele não recebe oxigênio e ele dói. Quando você para, melhora. Melhora. Que interessante. E hoje, tem alguma estatística, algo que faça alguma diferenciação entre homens e mulheres? Por exemplo, a saúde do homem tem mais risco, a saúde da mulher, ou tá tudo... Porque eu já escutei alguma coisa assim, que principalmente a mulher, quando entra na menopausa também... Depois da menopausa aumenta o risco dela. Aumenta muito, é verdade. Então, a gente tem que ter um acompanhamento ginecológico e cardiológico junto. Sim. Aumenta bastante. A mulher, normalmente, até essa menopausa, ela tem menos riscos que o homem. Mas na década de 70, 75 anos, ela começa a ter um risco igual. Tanto que nos Estados Unidos, já alguns 15 anos atrás, no Congresso americano, o que eles distribuíam para todas as pessoas era um vestido vermelho. Porque aí chamava, eu não lembro o nome. Porque qual era a ideia? Era de chamar a atenção para a saúde cardiovascular da mulher. Porque ela cuidava dos homens e acabava tendo infarto também, porque ela não conhecia o risco dela. Então, ela tem que pensar nisso também. Sim. Né? Então, assim, ela, nessa faixa etária ela vai aumentar. E é óbvio que se tiver diabetes, se for tabagista, é outra coisa. É outra coisa.
E assim, tanto que a gente contabiliza a mulher, o risco aumentado acima de 55 anos, homem acima de 45. Sim, sim. Né? Já muda, para essas né? doenças. E a questão até da medicação, que eu queria comentar também, essa automedicação que a gente vê frequentemente, né? Ah, mas Sim. eu posso, não posso, né? Remédio em casa, o idoso com aquela polifarmácia, tomo de tudo, essa interação, um corta efeito do outro, que a gente escuta até nossos avós, nossos tios. Sim. E às vezes, quando eu vejo ali na conversa do final de semana, na família, as mães estão falando dos filhos e os mais velhos estão falando dos remédios. É verdade. Cada outro, já estou tomando esse. E ficou discutindo, qual que você tem, qual que você não tem. Toma esse, o meu, pra mim foi super bom, porque acontece, né? Sim. Na intenção, às vezes, de ajudar, fala, não, eu tomei esse remédio aqui e pra mim deu certo, passa a tomar, muda o seu. Então, como que a gente faz para educar esse paciente em relação à automedicação? Primeira coisa que tem que tomar cuidado com a automedicação são alguns medicamentos que possuem efeitos colaterais. Né? Então, por exemplo, assim, o anti-inflamatório, por exemplo, num paciente que é idoso, pode levar a problemas gástricos, sangramento, insuficiência renal. E o anti-inflamatório vende na prateleira da farmácia, você não precisa de receita. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: siga uma orientação médica para tomar alguma medicação. Porque muitas vezes ele fala assim, eu tomo um anti-inflamatório melhor, então ele vai tomando aquilo. Vai. Alivia. Então, essa polifarmácia, às vezes, principalmente no idoso, que confunde, às vezes, porque ele vai tomar, literalmente, várias medicações, sim, porque hoje aumenta a incidência de diabetes, porque as pessoas estão vivendo mais. Né? O hipertenso, normalmente, ele não toma um remédio só, ele toma 2 ou 3 para hipertensão, dependendo do tipo de pressão que ele tem. Sim. Então, o certo é você orientar sempre, ser claro na receita, e às vezes o idoso precisa de que alguém ajude ele. Mas agora, trocar a figurinha não é uma boa ideia. Não dá, né? Não é uma boa ideia. E tem que sempre, então, orientar, né? Procure profissional, converse com o seu médico, procure especialista, procure uma fonte segura. A gente com certeza. Sempre está falando isso aqui também nos nossos conteúdos, para procurar o profissional, porque hoje a gente sabe das mídias sociais, ou Google, ou ChatGPT, hoje faz uma consulta, né? Fala tudo que você tem, mas acho que nada vai eliminar a anamnese, a história clínica, o exame físico, ou conhecer o doente, como o senhor falou, que tem paciente de 20, 30 anos, você conhece. Eu sei como que ele é, eu sei como que ele se comporta, eu sei os hábitos de vida dele. Claro. Então, isso aí acho que faz toda a diferença. E você vê, assim, quando vai aumentando a idade, a gente começa a usar medicações que podem ter risco, como o anticoagulante. Então, você tem que orientar para a família, olha, vamos tomar cuidado com o risco de queda. Risco de queda é um negócio importante. O idoso pode ser muito ativo, mas ele vai perdendo um pouco da habilidade dele, dependendo de como é a condição física dele. Sim. Então, você sempre tem que estar orientando isso. Essa questão do idoso ou das pessoas um pouco mais com mais idade, eles hoje são pacientes que estão mais ativos, assim, proativos também, né? Até com tecnologias ou outros conhecimentos. E como que você, não sei se você tem essa orientação para dar até para o público de casa, como que a gente consegue educá-los com os cuidados que o senhor repassa no consultório? Cuida disso, presta atenção, fique em alerta com isso, cuida da alimentação, faz uma atividade muscular para garantir um pouquinho mais de massa, né, para envelhecer, para ter o seu coração bem protegido. Como que a gente educa hoje esse paciente, doutor? Às vezes, dependendo do paciente, é difícil, porque ele às vezes, não, doutor, não preciso, não vou fazer. Mas, assim, hoje em dia a gente tem que educar justamente por isso. Você falou uma coisa muito importante, por exemplo, massa muscular. Às vezes o idoso, com envelhecimento, ele vai mantendo o mesmo peso, mas às custas de uma perda de massa magra, que é músculo, e ganhando um pouquinho mais de gordura. E aí ele perde a integridade das articulações, aí começa a dor, e ele perde a agilidade. Então você tem que estar atento. Fala assim, olha, se você tem um idoso aí com 80, 85 anos, que já está mais frágil, fala, gente, vamos tirar o tapete de casa, vamos pôr barra no banheiro, porque não é vergonha isso. Porque se ele tropeçar e quebrar a perna, aí é o começo do fim. Ele não pode dar chance para azar. Não pode. E até estou com um exemplo também. O idoso, o problema não é a queda, é as complicações que a queda gera. Com certeza. Né? Então, às vezes vai ter que ir para uma cirurgia, daí vai interna, daí não recupera, daí não cicatriza, daí perde massa muscular, sai fraco, não come mais. Não come mais, aí vai tudo. Eu viro uma bola ciclo, né? Ok. Bom, aqui a gente também tem um tema para a gente falar do que tem aparecido realmente, acho que aparece, né?
costuramente no seu consultório, os problemas de coração que estão populares atualmente. Até não sei se tem algo mais novo aí, ou se é tudo já de longa data, se tem alguma coisa que está levantando algum alerta, está aparecendo isso, coisas que a gente não tinha, esse tipo de queixa, tem alguma coisa diferente? Algumas tem. O que a gente tem que estar sempre atento é os que nós falamos aqui, Os né? vilões. Hipertensão, arritmias também. Hoje, a população envelhecendo, por exemplo, a fibrilação atrial, que é uma arritmia mais comum que nós temos, né? Então, às vezes ela aparece, muitas vezes a pessoa não tem sintomas daquilo. Então, às vezes o coração está ali, numa arritmia com frequência muito alta, pode levar a uma dilatação dele, uma insuficiência cardíaca por causa dessa arritmia constantemente se apresentando, né? Então, assim, na verdade, isso e infarto. Infarto ainda é uma doença muito comum. Muito comum. Tanto que o que eu comento, assim, o infarto hoje, por exemplo, a mortalidade do infarto hospitalar, ela caiu de 30% para 4% em 30 anos. Mas fora do hospital não reduz muito. Por quê? Porque às vezes o paciente infartado fora do hospital, às vezes ele tem um tempo hábil para chegar a vamos falar assim, algum tratamento adequado, seja de trombólise ou angioplastia, né? Mas ali, puxa, até chegar num posto, depois pegar uma ambulância, ou ele saber disso, então vai algum tempo aí. Sim. Então, para que não se chegue nisso, é importante que você saiba seu risco, se você está tratando dele. Então, muitos chegam e falam, pô, doutor, eu fumo, mas eu não sabia que podia dar isso. E o primeiro sintoma dele da doença é um infarto. Um infarto. E aquilo que o senhor comentou também, às vezes abandona o tratamento, fica bem, tem boas notícias do médico, ó, o senhor está bem, e, né, colocamos os seus exames estáveis, né, tá tranquilo, e aí a pessoa vai deixando, daqui 2 anos volta, daí já está tudo desorganizado de novo, e pode falar, por favor. E lá vai outro sermão. E lá vai o sermão, a base do sermão, né? É isso aí. Doutor, e sobre diabetes, que a gente também sabe que tem uma incidência bem alta, principalmente nos idosos, né, em quem tem obesidade ou não. Então, a relação de diabetes, hipertensão e doenças coronárias. Vamos ver o seguinte, diabetes é uma incapacidade do organismo de metabolizar açúcar, né? Então, assim, se você come, por exemplo, um doce, aquela açúcar toda vai para o seu sangue, seu pâncreas solta a insulina para que ela entre para dentro da célula. O único órgão que não precisa de insulina é o cérebro. Os outros todos precisam. Então, se você tem pouco insulina, o que vai acontecer? A sua glicose vai ficar sempre alta no sangue. Então, isso seria, entre aspas, diabetes. Tá? O que o diabético tem que estar atento? Existe o diabético tipo 1, que é mais comum na adolescência, e ele fica totalmente dependente da insulina. E o diabético tipo 2, que é o diabético, vamos dizer, mais do adulto. Então, assim, aí a gente tem que ter atenção pelo seguinte, quem tem pais diabéticos vai ter mais chance de ser diabético. Então, assim, esse paciente não pode esperar algo acontecer. É importante ele sempre dosar pelo menos 1 vez por ano, fazer exame de laboratório, ver se está tudo certo. Às vezes, só a glicemia de jejum não é importante o suficiente, quer dizer, porque às vezes tem que ver a hemoglobina glicada, que é a média das glicemias. Então, assim, essas pessoas têm que estar atentas a isso. E na mesma raciocínio, nós vamos para o hipertenso. O hipertenso, quem tem pais hipertensos, tem mais chance de ser, né? E também essas duas doenças temos que estar relacionadas à obesidade. Aí entra hábitos alimentares, claro. E a doença coronária, que é o quê? Que a doença coronária é a doença das artérias do coração, que são chamadas de coronárias. E qual doença que é essa? É a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença vascular que pode dar em todos os vasos do corpo. Ela é uma doença sistêmica, quer dizer, ela não atinge só o coração, ela atinge todos os vasos. Ela só tem, entre aspas, sítios preferenciais. Certo. Né? Carótida, coração, aorta e artérias de membros. Então você tem que estar atento a essa doença. Por quê? Porque também é uma doença que vai entupindo as artérias devagarzinho. E em algum dado momento, essas placas, às vezes, podem sofrer uma complicação e trombose. O infarto acontece assim. Então, muitas vezes, você pode estar ótimo, seus exames são todos bons, mas o que acontece? Complica aquela placa, ela forma um coágulo ali naquele horário, interrompe o fluxo de sangue e você tem uma isquemia na parte da frente da artéria, consequentemente, aí vem o infarto. Isso é no coração que eu digo, né? E o que causa
esse acúmulo das placas, né? O que faz com que isso aconteça? Né? O estilo de vida? Estilo de vida, colesterol elevado, assim, é uma doença multifatorial, mas basicamente seria o acúmulo, o colesterol ruim vai entrando na parede da artéria e ele não é normal ali, então ela é uma doença inflamatória, quer dizer, vai existindo uma inflamação, uma reação na parede da artéria ao longo dos anos. E uma coisa que eu falo muito no consultório é que as pessoas têm que ter atenção pelo seguinte: essa doença não começa com 50, 60 anos, ela começa na década de 30, 40 anos. Bem sutilmente vai começando. Sim. Aí, por isso que é importante você ter os hábitos nessa faixa etária também. Não adianta você falar assim, verdade. Até os 50 eu vou fazer o que eu quiser, fumar, beber, não preciso fazer exercício. Não, que ali você está desenvolvendo essa doença. E ela é uma doença que não tem cura. A aterosclerose não tem cura. Então ela, você só controla ela. Se você medicação, você vai tentar controlar e reduzir a evolução dela. Mas ela vai existir. E aí, a maneira da gente... Os exames para a gente controlar isso seria exames de sangue e exames Doppler. São os Doppler de carótida? Seria isso? Isso, seria isso assim, no seguinte sentido. Se eu identifico a aterosclerose no seu corpo, o ideal é que eu trate o seu colesterol. Basicamente isso. Certo. Se você é hipertenso, também eu tenho que tratar, porque a hipertensão é um risco também. Sim. Se você fuma, vamos parar de fumar. Sim. Porque o cigarro, eu costumo dizer o seguinte: não tem final feliz. Ele vai te dar alguma coisa com certeza. Se não for doença pulmonar, que assim, com certeza o câncer de pulmão é causado pelo cigarro. As pessoas esquecem, mas do lábio até o estômago, todo esse circuito pode ter câncer por causa de cigarro. Está sendo atingido, né? Câncer de bexiga é muito comum no tabagista. Né? E a doença arterial. Né? Quando eu falo doença arterial, eu falo doença não só do coração, como de pernas, amputação, perda da capacidade de caminhar, porque vai entupir nas pernas todas, você não chega oxigênio nos músculos da perna, você não consegue fazer 100 metros. Né? E o cigarro é um grande vilão nisso. Eu costumo brincar que quando eu atendo paciente infartado no hospital na faixa de 40 anos, 50 anos, não pergunto se fuma, pergunto o quanto que fuma. Olha só. A maioria Já tem sabe. muito fumante. Não adianta, é um combo, né? É um combo. Vem tudo junto. E as pessoas acham que isso não acontece. Por isso que vão fumando. Por isso que... E a gente fala, não tem milagre, né? Eu acho que, pegando esse exemplo aí da hipertensão, obesidade ou diabetes, doença coronariana, que vem de um estilo de vida, de alimentação, não tem jeito. O exercício físico vai ser sempre um aliado. Sempre um aliado. Sempre o paciente cardíaco vai ter a recomendação, óbvio, sempre é uma palavra muito forte, mas assim, na maioria das vezes ele vai ter a recomendação do profissional de procurar uma atividade física. Com certeza, não tem porque jeito. A gente sabe que a atividade física é benéfica, assim, como se fosse medicação. É extremamente fundamental. Melhora a circulação, melhora a capacidade do coração, melhora a musculatura. Então, assim, é uma série de benefícios. E, inclusive, o paciente que é doente também. Sim. Geralmente, o paciente que é cardiopata, assim, que tem alguma cardiopatia que você possa ter mais atenção, ele geralmente só não pode virar atleta de competição. Sim. Mas a grande maioria faz exercício normal e tem vida normal. E tem vida normal. Ele não é um doente assim. A gente tem alguns estudos assim, que diga que tipo de atividade física para o paciente cardíaco, por exemplo, é o pilates, ou é a caminhada, ou assim, claro que qualquer uma eu acho que vai ser bem-vinda, acredito eu. Sim. Mas assim, se o paciente vier a ter essa necessidade, doutor, eu quero escolher uma, qual que o senhor me indica? Tem algum estudo que mostra? Atividade aeróbica. Aeróbica. Caminhada, corrida, queima bicicleta, queima de gordura, porque não é isso, você exercita o coração, porque quando você vai fazendo exercício, você vai elevando ele a frequências cardíacas mais altas. Então você vai condicionando ele também. Criando resistência, que a gente fala. Criando resistência. Por isso que a gente fala, tem vários exercícios, né? Um para ganhar resistência, um para ganhar gordura, sim, um para ganhar músculo. É isso perfeito. E quando a gente vê, assim, que tem jovens que, por exemplo, querem fazer uma atividade física, tem o pai que foi cardíaco, vó, mãe, esses, por mais novos que sejam, também tem que procurar o profissional e fazer um check-up cardiológico. É o ideal. Independente da idade, por causa do risco Sim, familiar. É o ideal. Não tem como fugir disso, né? Não. Ok. Eu queria que o doutor comentasse um pouco sobre os programas que a gente tem agora desses doentes mais crônicos, né? O que a medicina hoje, vocês dentro do consultório,
podem auxiliar pessoas que têm já de longa data essas doenças? Como que a gente monitora e como que a gente reabilita esses pacientes? A primeira coisa é assim, todo paciente de qualquer doença, ele tem que se envolver na doença dele, assim, acreditar que ele tem que fazer o tratamento. Então, assim, a primeira monitorização que ele pode ter é assim, é que ele vá ao consultório. Então, às vezes, você cuidar disso, você fala assim, olha, você é um doente crônico, então daqui a 6 meses seria bom você voltar. Ele não voltou, se você puder chamá-lo, é melhor. Né? Monitorizar os exames. Então, por exemplo, assim, muitas vezes eu já dou o exame de laboratório para ele trazer pronto para mim. Porque você pensar na facilidade de vir com o exame pronto para você, em vez de vir na consulta voltar, isso, vamos falar assim, fideliza ele mais facilmente. Porque o tempo hoje a gente sabe que é difícil. Com certeza. Monitorizar a pressão. Você hoje tem equipamentos que monitorizam pressão, batimento cardíaco, ele pode ter em casa. Eu sempre oriento que um hipertenso comprar um equipamento de hipertensão, para medir pressão. Certo. Mas qual equipamento? Aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia já definiu, tem que ser de braço, não de pulso. Perfeito. Então, aí como é que eu vou medir pressão? Ensine ele a medir pressão, entende? Não é, digamos assim, ele ficar assim, afixado na doença dele, mas pensar que ele controlando também ajuda todos nós. Sim, perfeito. E assim, a gente vê que o paciente, ele gosta disso. Ele gosta de se sentir apoiado, né, de ter essa facilidade, de alguém o ajudar. Porque para nós que estamos lidando com a saúde, para nós é fácil. Eu procuro esse médico, eu faço exame aqui, eu encaixo ali. Agora o doente, às vezes ele sai do consultório com uma série de guias, né, uma série de decisões a tomar, e ele fala, por onde eu vou? Né? Fiquei bem, daqui a pouco ele desiste. Vou tomar esse remédio aqui, não senti mais nada. E fica aquela guia acumulada. Não, eu já perdi as guias, não sei do que eu pulso. Exatamente, e fica. E aí o paciente acaba não se monitorando e verificando tudo isso. Então, acho que é muito legal quando tem essa visão do profissional também de... Já procuro, o que o senhor falou, né? Já procuro ter a minha equipe, né? O senhor tem uma equipe que vai fazer esse trabalho também. Nós, ali do ECO, também cuidamos muito com isso, de apoiar o paciente nesse pós-consulta, no pré-consulta, e que ele consiga fazer ali por conta do tempo também. As pessoas não têm tempo de ficar peregrinando na cidade, né? Vai lá, volta lá, faz aqui, volta aqui. Principalmente o idoso, que às vezes quem acompanha até a família, que também não tem tempo, né? O filho trabalha, a filha trabalha e tem que acompanhar o idoso para lá e para cá. Né? Então, tudo que a gente puder facilitar para que o paciente se envolva, acho que o senhor falou uma palavra assim de início, né? Envolver o paciente, ele se sentir envolvido, ele poder entender, ter clareza naquilo que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Acho que isso vai fazer toda a diferença, né, no tratamento dele, fidelizá-lo e, claro, que ele tenha uma assistência segura, né, e eficaz. Então, muito bom. É verdade. Tanto que, por exemplo, assim, hoje em dia a gente tem anticoagulantes que não precisa ter controle de laboratório. Né? Mas no começo, quando a gente não tinha, eu sempre falava assim, você sabe o que você está fazendo? Você sabe como que isso funciona? Não, doutor, vamos te explicar. É assim, assim, assim. Se tiver baixo, repete de novo. Tem que fazer o exame de sangue todo mês, por causa de risco de sangramento. Quer dizer, você clarear para ele, ele entender isso, é fundamental. Tanto também, por exemplo, olha, esse remédio que o senhor está tomando tem risco de sangramento. Então, o senhor não vai querer me brincar de esportes radicais, ou vai sair de bicicleta sem capacete. Tudo isso você tem que avisar. Perfeito. E, doutor, se eu conseguir compartilhar uma história da tua vivência, assim, de um paciente que talvez tenha mudado um pequeno hábito, mas tenha transformado, né, a vida ou a saúde dele, recorda de alguma história para compartilhar com a gente? Uma história boa? Uma história de mudança de hábito? Sim, tem muitas. Eu tive um paciente, por exemplo, assim, bem interessante, que ele era bem obeso, ele pesava muito, ele estava programando uma cirurgia bariátrica para ele falou assim, eu não quero fazer. Não quero operar, não quero. E ele era muito obeso, ele pesava quase 200 quilos. Então, ele chegou para a família dele e falou assim, e isso é importante, porque, por exemplo, esse envolvimento familiar também no tratamento das pessoas. Sem dúvida. Por exemplo, como é que eu vou pedir para uma pessoa fazer dieta? Ele falou assim, como é que você quer que eu vou emagrecer? Se eu chego aqui comendo alface, vocês estão comendo pizza. Não vai dar. Claro. Né? E ele chamou a esposa, a filha, fez esse envolvimento e ele perdeu 100 quilos. Ele falava assim, puxa, eu ia na academia, todo mundo ficava brincando e fazendo aposta quando eu ia quebrar a esteira. Mas o que eu acho de virtude nisso aí? É que, assim, independente do hábito que seja,
Se você tiver força de vontade, você vai fazer. Sim. E ele fez certinho, foi 100 quilos, virou outra pessoa. Então, assim, a mesma coisa com o cigarro. Por exemplo, se o cigarro, o que acontece? Eu bato muito nessa tecla porque o cigarro, hoje em dia, ele aumenta muito. A indústria do tabaco ela é muito inteligente. Ela não faz mais propaganda na televisão. Mas ela mudou o cigarro, mudou o cheiro, mudou o estilo. É quase que uma joia que solta fumaça, né? Então, por exemplo, o cigarro, o que acontece? A pessoa com o hábito de cigarro, do tabagismo, ela não percebe coisas que alteram com ela, mas ela não sente cheiro direito. Ela não sente o gosto direito das coisas, por causa do dano que o cigarro vai causando. E ela não percebe que ela tem mau cheiro do cigarro, porque ela já está acostumada com aquilo. Sim. Então, às vezes, quando você consegue mostrar isso aí para ele, e ele para, nossa, minha vida virou outra. Capacidade física. Sim, então, você quebrar um paradigma, você tem que quebrar uma zona de conforto para a pessoa sair. É uma virada de chave, né? Uma virada de chave. Porque o fumante, pelo que a gente escuta aí também, ele tem uma questão mental muito grande ali, né? Uma é um vício químico, né? É um vício químico. Exatamente. E daí a pessoa às vezes fica com depressão, tem outras coisas envolvidas, porque se ela tá feliz, ela fuma, se ela tá triste, ela fuma, se ela quer comemorar, ela fuma, se ela quer chorar, ela fuma. Tudo leva ao cigarro, né? Tem uns que brincam assim, doutor, eu vou engordar, não tem problema, depois a gente resolve a obesidade, mas para de fumar. Verdade. Então, o senhor sempre prefere nessa linha, assim, cigarro. E, sei lá, de 10 pacientes, quantos param de fumar depois que tem uma coisa um pouquinho, dá um sustinho, assim? A grande maioria. A grande maioria consegue. 90% para e nunca mais volta. Mediante o susto. Mediante o susto. Mas eu sempre brinco, não deixa o susto passar. Não. Porque depois de 3 meses, agora já estou ótimo, acabou tudo de novo. Vamos lá. Doutora, a gente tem algumas perguntas de alguns seguidores nossos aqui, vou fazer para o senhor, tá? Vamos lá. Perguntou assim, meu pai teve infarto e eu sempre fico com medo. Quem tem caso na família precisa começar a cuidar antes do coração? Daí não sei o que ele quis dizer com antes, né? Antes quando? Precocemente. Mas vamos falar antes do protocolo, talvez, né? Com certeza. Precisa. Mas temos que lembrar sempre o seguinte, história familiar, ela é muito importante quando você tem, por exemplo, parentes de primeiro grau. Não adianta falar assim, meu avô teve, meus primos. Não, é parente de primeiro grau. Tá. Né? Pai, mãe, irmãos. Tá. Tiveram doença cardiovascular precoce sem algum desencadeador. Por exemplo, cigarro. Tá. Né? Não, doutor, eu tenho uma história familiar que meu pai infartou com 55 anos. Ele fumava? Fumava, não esquece, porque o cigarro aí é um grande fator de risco para isso. Mas se eu tenho um pai que infartou aos 55, ele não tinha doença nenhuma, era uma pessoa ativa, magra, vamos dizer assim, eu tenho que lembrar que eu posso ter essa genética, então eu tenho que começar precocemente mesmo. Então, seguidor, começa antes. Consulta lá com o Dr. Rubens. Ou com alguém da equipe. Temos mais uma aqui, fui ao médico e falaram que o meu colesterol está um pouco alto, mas é o colesterol bom. Sim. Já é motivo para me preocupar? Não. Tá. Porque é o seguinte, o colesterol hoje a gente tem que considerar como risco, eles são independentes. O que é isso? Assim, basta ter só um, né? Mas o colesterol bom baixo é um risco. Ele alto é ótimo. Ótimo. Então tá? é um protetor. Isso. O colesterol ruim alto é outro risco. Mas ele baixo está tudo bem. Está tudo bem. Perfeito. E tem pessoas que dizem que produzem, tem organismos que tem isso mesmo cientificamente, Sim. né? Que tem pessoas que o organismo produz mais colesterol que o outro, né? Geneticamente. Tem essa possibilidade também, Isso. o exame de sangue vai dizer. Na verdade, assim, o que você tem que entender? De onde vem o colesterol ruim, né? Teoricamente, 20% a 30% poderia vir da dieta. Certo. E os outros 70% é seu fígado que produz. Então, geneticamente, você tem pacientes que produzem muito colesterol. Produzem a níveis bem altos. E a gente costuma ver hoje, é difícil você achar aquela pessoa assim que você dá uma grande dieta para ela, vai reduzir o colesterol assustadoramente. Não vai. Né? É óbvio que tem uns que são assim, né? Que comem muito mal, então realmente o colesterol vai levar por causa disso também. Mas a grande maioria é o fígado que produz. Bom, aqui temos perguntando, a gente já falou um pouquinho, vamos ver se o doutor explora um pouquinho mais também. Quem tem pressão alta e apresenta quais sintomas? Fico sempre preocupada, não sei como descobrir se estou com o problema. Então, é meio silencioso, né? O doutor já explicou aqui pra gente. Como descobrir é medir a pressão. Tá.
E é importante que medir pressão tem uma técnica, você tem que descansar 15 minutos. Não adianta chegar correndo na farmácia, dar o braço, medir a pressão, ela vai estar um pouquinho alta mesmo. E tem que ser sentado, sempre no mesmo braço. Perfeito. Doutor, o que é realmente considerado pressão baixa? Baixa? Baixa. Olha, baixa é abaixo de 90, mas aí são situações, né? Porque, por exemplo, tem pacientes medicados que tem pressão de 80. E estão super bem. Então está. Tem gente que tem 90 e está super bem. Mulher costuma ter pressão de 9. A gente fala 90, mas o negócio fala 9, 10. Está tudo ótimo. Está tudo bem. Ok. Então, gente, viu, né? Acompanhamento profissional, sempre importante, né? Para poder consultar, para poder ir na fonte correta, na fonte confiável. No Eco você encontra toda essa equipe preparada para poder te receber. Né? Vamos lá, então, agora para mitos ou verdades. Mitos ou verdades. Vamos ver. Sim. Com essa correria de hoje, estresse, ansiedade, café o dia inteiro, muito comum, né, nos escritórios e nas empresas, tudo isso realmente pesa para o coração ou é mais exagero nosso? Mito ou verdade? O café, assim, quando ele é usado de uma forma adequada, ele é até benéfico. O café é um estimulante. O problema é que se você toma demais, você pode aumentar muito a sua frequência cardíaca, risco de arritmias. Tem gente que começa a sentir um monte de palpitações, né? Mas, assim, o ideal é que você tenha uma moderação com isso. Né, e com se café. Tiver mais, tem gente que é mais sensível, a gente é menos sensível com cafeína. Sim. Então daí tem que se observar também, né? Claro, e principalmente o seguinte, toma cuidado porque o sono verdade. é muito importante na vida da gente em todos os sentidos. Porque a gente precisa descansar o corpo, principalmente o cérebro. Sim. Né? Então, assim, aí você vai falar estresse. Então, você pega uma pessoa que está estressada o dia inteiro, toma um monte de café, não dorme direito, só você vai vendo o ciclo vicioso de segunda a segunda. Verdade. E isso, ao longo dos anos, você libera mais hormônios, mais cortisol, aí começa a ficar mais hipertenso, não tem qualidade de vida. Então, assim, você vai juntando isso, tudo, vai enchendo o caminhão, uma hora o caminhão entorna. Verdade, verdade. E hoje a vida está muito maluca, né? Então a gente precisa... Completamente. Né? Respirar, se acalmar, se centrar, né? Porque senão a gente deixa a vida levar e quando daí, como você falou, né? A bomba estoura em algum momento. A bomba estoura, né? em algum momento. Vamos lá. Mito ou verdade? Quem já tem problema no coração precisa fazer exame todo ano? Sim. Falamos aqui bastante também, né? O doutor Dependendo do programa, às vezes eu peço 2 vezes, porque eu tenho que checar se os exames do colesterol estão bons, se tem algum efeito colateral das medicações, e ver se a pressão está boa. Está tudo bem, toca a vida. Toca a vida. É o que eu falo, o cardiopata hoje, na grande maioria das vezes, tem vida normal. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode deixar de tomar os remédios. É óbvio que tem hábitos saudáveis, né? Quando eu falo o que quiser, assim, ele pode viajar, pode passear, pode fazer o que ele quiser. Sim, sim. Mas tem que ter cuidado. Escolhas, né? Escolhas. Bom, é mito ou verdade que a dor no peito é o principal indício de problema cardiológico? É o mais comum quando se trata de infarto, geralmente uma dor no peito. Mas todo mundo começa assim. Primeiro, a dor não precisa ser forte. Tem gente que fala, doutor, é um desconforto que eu tenho aqui. Mas eu gosto de falar assim, qual é a característica mais comum da dor, qual é a dor mais típica de infarto? É um aperto no peito, tipo assim, alguém está me empurrando aqui assim, espalhada, não é num lugar só. Às vezes vai para o braço esquerdo, às vezes vai para o pescoço ou para as costas, e geralmente está relacionado à atividade física. Então ele caminhou, aquilo que eu falei, o coração não recebe sangue, dói, ele para, melhora. Mas o paciente, às vezes, ele pode ser o sintoma do infarto, porque aí no infarto o que acontece? Ela não vai durar pouco tempo, ela vai ficar o tempo todo. Aí eu falo sempre, procure um hospital. Sim, vai para uma emergência, né? Sim, eu tenho paciente, por exemplo, que era um motorista de caminhão, quer dizer, a gente fala isso por quê? Porque ele, não é o risco só dele, mas ele tem um risco coletivo. Porque se ele tem algum evento dentro do volante num engarrafamento, ele pode causar uma catástrofe, né? Então ele teve uma dor no peito, infartou, vindo de São Paulo, achou que era gases e isso, e veio dirigindo até aqui. Meu Deus. Então, assim, isso Que acontece loucura. todo dia. Sim. Né? Às vezes a pessoa realmente acha que não é nada, mas, gente, sem
cuida, se observa, procura um médico, né? Procura alguém para te dar uma ideia. Não, pode ficar tranquilo, não é não. Não. E acho que é bem aquilo lá que a gente escuta também do Dr. Carlos recente falando. Se observa, você sabe que aquilo não tá. As pessoas geralmente falam, eu percebi que não estava, né, normal, alguma coisa estava estranha. Então, não estranhe, procure, porque você se conhece, né? Você sabe quando é uma coisinha diferente, né? Bom, é verdade ou mito que dores nas pernas podem ser sinal de doença cardiovascular? Dor nas pernas? Pode. Que tipo de dor será? O que acontece? Assim, normalmente a doença arterial, tanto no coração quanto no cérebro ou nas pernas, ela é por falta de oxigênio. Então, por exemplo, a doença arterial nas pernas, como é que ela se manifesta? Muitas vezes ela se manifesta quando está em estado mais grave. Às vezes você vai tendo a doença, o corpo vai se adaptando e você continua ali. Mas é uma dor que você sente, por exemplo, assim, quando você caminha, geralmente a batata da perna dói, você para, dói melhor. Né? É diferente da doença venosa, por exemplo, quando é das veias, ou, vamos falar assim, pó de variz, alguma coisa, mas eu fico em pé o dia inteiro, aí no final do dia minha perna está inchada, está incomodada, é bem diferente. Então, essa doença é uma manifestação de uma doença arterial, da aterosclerose, como nós estamos falando. Interessante. Muito bom. Doutor Rubens, e aí agora pra gente, né, a gente está se aproximando do final do nosso episódio, e eu queria aproveitar para te pedir para você dar uma dica de ouro, né, como se fosse para os seus filhos, para os seus familiares, enfim, para quem, né, fosse para os seus queridos pacientes, futuros pacientes. Dica de ouro de como ter uma rotina de vida saudável e também preventiva para a saúde do coração. O que você diria aí para nós? O que eu diria para todo mundo? Eu acho assim, a gente começa pela uma noite bem dormida de sono. Às vezes até é irônico eu falar com o médico, quantas vezes eu tive que trabalhar de madrugada, mas infelizmente alguém tinha que fazer esse serviço. Mas acho que uma boa noite de sono, você ter uma noite saudável de sono, né? Isso é fundamental para qualquer pessoa. Porque o fato de você acordar bem não significa só que você descansou, que você vai passar bem o dia, né? Ter uma alimentação saudável, eu brinco sempre que é mais fácil eu te falar o que você pode comer do que o que você não pode. Ter uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, carnes não gordurosas, proteína, né? Com uma forma melhor, né? Boa fonte, né? Boa fonte de proteína. Atividade física, né? É muito importante a saúde mental também. A gente hoje tem espiritualidade e cardiologia, espiritualidade como uma maneira de você entender as limitações do ser humano no mundo, né? É igual você fala, às vezes tem coisas que você está estressado, mas não estão sob o seu controle, não adianta você brigar. Não adianta você bater buzina no trânsito. Pois é. Se o carro que está na frente não é o seu que você vai poder dirigir, então assim, voltar para a espiritualidade, para ter uma vida mais saudável e espiritual, porque assim você vai conseguir ter uma boa vida física. Então a espiritualidade é importante, né? Seja de qualquer forma que você queira achar. Né? Porque isso aí a gente transforma o mundo melhor perto da gente e o nosso também. E quem acompanha aqui a gente, eu posso garantir, todos os profissionais que passam aqui, que a gente já entrevistou, que a gente pergunta, maioria, assim, todos, sono, alimentação, atividade física, olhe, todos os especialistas, porque todos. A vida, né, realmente está nisso. Que é o que qualquer pessoa, independente de ter doença ou não, deveria ter, né? Claro que quando você tem uma patologia, aquilo fica mais exacerbado, você cuida mais, mas nada é do que uma alimentação de um estilo de vida saudável que qualquer pessoa deveria seguir, né? Então, não foge, gente, é sempre igual. É sempre igual, e o mais importante, a espiritualidade é muito bom também. Verdade, bem lembrado, tinha esquecido, obrigada. Doutor, obrigada novamente. Eu que agradeço. Pela tua presença, disponibilidade, ensinamentos, compartilhar toda a sua experiência aí conosco, com os nossos pacientes, com os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Como eu te falei, é muito bom isso acontecer, porque se as pessoas puderem pegar alguma coisinha que possa servir para elas, isso é muito bom. Com certeza. É isso, gente. Se você gostou, se você ouviu a gente aqui, por favor, compartilhe com amigos, com familiares, deixe a informação chegar para essas pessoas também. E siga a gente, continue acompanhando o Eco Medical Center nas nossas redes sociais, nos nossos sites e também no nosso canal aqui do YouTube. Muito obrigada e até o próximo episódio.